Agora vamos para o quadro de listagem de despesas e eu vou precisar que vocês tenham também clareza sobre o que é essas despesas que são recorrentes e podem ser mensais ou semanais, fixas ou não. Vamos lá? Quadrinho aqui, faz o quadro, certo? Então vamos lá. O que é essas despesas? Aqui você vai colocar as despesas referentes ao dia a dia: energia, aluguel, escola, alimentação, água. Então, tudo que você precisa para sobreviver, você vai listar, ou seja, o que é as suas despesas, certo? Para quê? Para que essas despesas? Elas são importantes? São despesas imprescindíveis para você? Você vai colocar aqui. A energia para quê? Para me consumir, para me usufruir de energia elétrica, de poder assistir televisão, a água para isso, supermercado para isso. Então, você tem que determinar e ter a clareza de para que são essas despesas. O valor de cada uma delas, fixo e fixo variável, né? Variável ou invariável. E o próximo é o obrigatório. Então, das suas despesas, o que é fixo variável, o que é fixo invariável, ou seja, aquilo que você tem que pagar, mas oscila o valor, e o que de fato realmente é obrigatório você honrar. Então, lembrando, gente, que o obrigatório é tudo aquilo que você precisa para sobreviver. Vamos agora fazer o quadro de despesa esquematizado. Vamos lá. Lembra, a gente colocou lá fixo, variável, fixo e invariável. Então, vamos lá? O quadro, você vai fazer um X. Deixa eu pegar aqui a outra caneta. Aqui, fixo, variável, e invariável, né? Variável e invariável. Aqui embaixo, renegociação ou contas. E aqui, eliminar. Com consciência. Então, o que é que você pode eliminar com consciências? Coisas que você compra, um exemplo, lanches, que mais? Tem pessoas que têm o hábito de comprar roupas, comprar sapato, tudo que é supérfluo, né? Então, você pode colocar aqui supérfluos. Que mais? Outra opção. Saidinhas semanais. Vai deixar de sair, gente? Não. Só que você vai começar a ter consciência para onde você vai, o quanto você pode gastar dentro do mês. Porque tem pessoas que não sabem, acabam ultrapassando, né, esse valor, saindo toda semana. Então, esse quadro, você vai colocar aqui tudo que você faz de fixo, né? É água, comida, aluguel, que mora de aluguel, energia. Aqui, o que é variável, o que não é variável. Aqui, se você já conseguiu fazer alguma renegociação, você vai colocar aqui, certo? O que é, para que você tenha clareza. Então, é para vocês preencher como tá a vida financeira de vocês. O quadro você pode preencher tanto num caderno, num PDF, numa planilha,
da melhor forma possível, mas é preciso que vocês tenham a clareza de tudo que vocês estão fazendo com a vida financeira de vocês, gente, para vocês terem um caminho e começar a observar para onde está indo o dinheiro, ao invés de você canalizar essa energia para sair dessa dívida e assim você se libertar dessa maldição, porque dívida é maldição, gente. Agora, depois desse quadro pronto, eu quero que vocês criem, né, no caderno de vocês, sugestões para que vocês, diante da realidade de vocês, possam começar a fazer para reduzir gastos e para vocês conseguirem aumentar o fluxo de renda, né? Aumentar a renda e diminuir os gastos. Assim você vai ter mais injeção de dinheiro, mais energia de dinheiro para que você saia de onde você está, né? Que é nas dívidas, e assim comece a honrar todos os seus compromissos. Vamos agora fazer o orçamento anti-dívidas. Lembrando, gente, que esse é um momento em que você precisa se educar, né? Você precisa ver a dívida, né, como algo positivo, não como negativo. Primeiro, que se você tem dívida foi porque você a criou. Então, se você a criou essa dívida, é porque a configuração da sua mente está totalmente errada. Então, quando a gente vai educar, ou seja, reeducar a nossa mente para ter uma vida abundante, uma mente abundante, é preciso replicar, né, essas ações. Então, tudo isso que eu estou ensinando para vocês hoje são ações para vocês replicarem mensalmente e assim vocês começarem a treinar a mente de vocês para ser uma mente abundante, uma mente próspera. E ao invés de criar dívida, criar fontes de renda, tendo uma mente inteligente e abundante, para que você não caia mais nisso, certo? Então vamos agora para o orçamento anti-dívida. Um exemplo, gente, uma pessoa que recebe um salário de R$ 1.500. R$ 1.500. Então uma pessoa que hoje fatura R$ 1.500, como deve ser fatiado esse valor? Vamos lá. 5% desse valor é o eu mereço. É aquela história, eu mereço uma blusinha, eu mereço um sapato, eu mereço. Só que esse eu mereço precisa ter um valor X mensal. Então, de 1.500 é 5%. 5% de 1.500 é o seu eu mereço no mês. Então, vamos lá. 10% precisa ser o quê? O dízimo, minha gente. Por quê? Nós não vamos estar pagando nada a Deus, mas sim devolvendo aquilo que Ele nos dá, porque tudo é dele. Então, quando a gente devolve o dízimo para Deus, né, devolve, né, esse valor para Deus, a gente está fazendo um movimento de gratidão, né, e provisão também, gratidão e provisão. Então, 10% do seu valor tem que ser dado como dízimo. E 55% desse valor é para pagar as contas, honrando os compromissos. Você precisa honrar os seus compromissos. E essa honra tem que estar dentro dos 55% desse valor cheio. Então, você tem que começar a sobreviver, a viver, né, com esses 55% para você honrar seus compromissos, pagar suas contas e sobreviver, né? Pagar as contas de sobrevivência. Se você acha pouco, então é hora de você aumentar o seu fluxo de renda. Se você acha pouco, 1.500, sobreviver com 55%, é necessário que você aumente esse fluxo, mas sempre dentro do valor, independente do valor que seja, de 1.500, 2, 3, até 5.000, 55% desse valor tem que ser destinado para as contas, então você não pode ultrapassar isso. Então, 10%
né? 55% pagar a conta, 5% eu mereço, 10% dízimo, 55% pagar a conta. E mais 10% investir a longo prazo. Longo prazo. Gente, muitas pessoas acabam entrando em dívida e se perdendo porque querem prazeres imediatos, querem viver em tudo de uma vez só e acabam entrando em dívida, acumulando conta e se perturbando, entrando num fluxo de preocupação e reclamação e murmuração, atraindo para si mais disso. Então, não pensem em ter recompensa a curto prazo, né? Esses 10% é justamente para você investir a longo prazo. Não é para você ficar mexendo esse dinheiro, você vai investir e vai deixar esse dinheiro lá para longo prazo. Mais 10% desse valor, você vai fazer o poupar para o sonho. Qual é o sonho que você tem? Viajar? É o sonho de fazer uma cirurgia, botar um silicone? É um sonho de comprar um carro? Ou de viajar para fora do país? Qual é o seu sonho? Então, 10% desse valor é para o seu sonho, para aquele sonho que você tem que se planejar para ele acontecer, né? Então, comece com essa educação mental e financeira na sua mente. E mais 10% é para o quê? Para sabedoria financeira. Então, se você não sabe nada sobre finança, se você não sabe como fazer investimentos bons, se você não sabe como se libertar de algumas situações em que você caiu, né, por sua própria... Se você não sabe lidar com o dinheiro, se você não sabe investir, você começar a estudar sobre isso, né? Ter essa sabedoria. Então, 10% é para você investir em sabedoria na área financeira. E assim você cada vez mais ir crescendo financeiramente. Então, gente, aqui é o quadro, né? É o orçamento anti-dívida, para você começar a treinar a sua mente em ter uma mente mais abundante, fazer esse direcionamento de uma mente escassa e gastadora para uma mente abundante. Aí, finalizamos a nossa aula sobre o porquê que o cristão não pode ter dívidas. Gente, coloquem tudo em prática, associem tudo que vocês aprenderam aqui, mais todo o treinamento de Strave, para que vocês cada vez mais cresçam financeiramente, se libertem dessas maldições, que é dívida. Dívida é maldição. Não queira isso na sua casa, na sua família. Muitas pessoas, muitos casais se divorciam por conta de dívidas, por conta que não estão sabendo lidar com as dívidas, porque não estão sabendo resolver esses problemas, acabam entrando em conflito e assim acabam se separando por conta disso, gente. E tudo isso é porque não tem a sabedoria, tudo isso porque vocês não têm, né, a ciência certa, né, a inteligência certa. Então, coloquem em prática tudo isso, né, e comecem a fazer esse movimento de sabedoria, de mente abundante, para que vocês tenham resultados maravilhosos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo!